Interlúdio. Parte 2. Arr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 r
organização secreta chamada Oito Dedos, embora já tivesse visto muitas coisas antes, nunca vira uma erupção dessas emoções sombrias. Parecia ódio genuíno com amaldiçoamentos dúbios. Ele não teria ficado chocado se tivesse vindo de um inimigo. De fato, ele estaria sorrindo em vez disso. No entanto, a pessoa que fazia esse som era uma amiga que o entendia, pois ela havia passado pelo mesmo sofrimento e miséria que ele. Amigos, ele pensou que não poderia haver uma palavra que fosse menos aplicável a ela do que essa. Até recentemente, os colegas de sua organização lutavam para atormentar seus iguais, roubavam poder e procuravam as fraquezas de cada um a cada dia. Se seus objetivos fossem de encontro com os interesses alheios, então haveria sangue. No entanto, as coisas eram diferentes agora. Se alguém não pudesse fazer sua parte, todos teriam mais trabalho a fazer, e ainda assim, no fim, provavelmente falhariam. Quando isso acontecesse, todos seriam responsabilizados e arrastados para um inferno. Mesmo punido uma vez já fora suficiente para condená-lo a uma dieta líquida e ser atormentado por pesadelos. Por tudo que sabia, havia outros infernos esperando por ele. Com isso em mente, sempre que alguém começava a dar indícios de não dar conta do trabalho, todos imediatamente lhe davam todo o seu apoio, preocupavam-se com sua saúde e se preocupavam com seu estado mental. E o faziam desesperadamente. Eles haviam se tornado verdadeiros companheiros, aqueles que compartilhavam suas vidas e cujos destinos eram um só. E uma dessas amigas estava agora gritando e rolando no chão frio de pedra. O medo chamado se você não descobrir o motivo em breve, você vai acabar assim também levou o homem a agir. Oh, o que foi, Ilma? O que aconteceu? A mulher lamentando parou de se mover, e seus olhos deslizaram de baixo para olhar para o homem. Eu cansei. Troque comigo. Meu estômago dói. Eu preciso ficar de olho aos movimentos daquele idiota. O que há de errado com ele? Ficar perto daquele idiota tá me deixando louca. Eles conheciam apenas um homem que poderia ser chamado de idiota. Embora tivessem usado a palavra idiota com frequência ao longo da vida, aquele homem sozinho redefiniu o conceito da palavra, e por isso não podiam mais usar a palavra idiota levianamente. O que foi? O que aquele idiota fez agora? Ilma falou rapidamente, como se estivesse vomitando sua raiva reprimida. Assim, você ouviu sobre aquilo, não é, como Sua Majestade pereceu. Ele queria deixá-lo um pouco mais relaxada, mas parecia que Ilma estava exalando seu estresse. Portanto, ele não a interrompeu, mas escutou pacientemente. Claro. A Oito Dedos foi a responsável por espalhar a notícia. Naturalmente, não é preciso dizer que eles usaram comerciantes não relacionados para divulgar as notícias através do reino. E o que acha que ele me disse depois que soube disso? Bem, ele era um idiota, afinal. Ele teve que considerar esse ponto antes de responder. Mas, tudo o que ele conseguia pensar eram em respostas comuns. Claro, não havia como dizer o que um idiota pensava, então ele desistiu no final e disse algo normal. Ele disse algo sobre o enterro. Se fosse só isso, meu estômago não doeria assim. Ele disse que se casasse com Albedo-sama, ele seria capaz de herdar o reino feiticeiro. E o homem guinchou e olhou em volta. O homem não podia senti-los, mas deveria haver observadores do reino feiticeiro aqui. Depois de certificar-se de que eles não tinham feito o seu movimento, o homem suspirou de alívio. Eles tinham sido ordenados a preparar um idiota, mas ele preferia não ser jogado em um inferno por conta de um idiota que desafiava toda a lógica. Ei! Recebemos ordens para preparar um idiota, mas por que não o matamos? Não seria melhor preparar um idiota mais adequado? E por acaso dá para preparar mais alguém neste momento? A resposta do homem fez Ilma rolar enquanto gritava a rir. A bainha de seu vestido subiu por sua perna até acima de sua coxa. Ela tinha sido originalmente uma prostituta de alta classe e ainda era tão bonita quanto uma, mas tudo que o homem podia sentir por seu estado sem graça e vergonhoso agora era a simpatia. Afinal, ele sabia muito bem que, se tivesse sido designado para a mesma tarefa, seria ele quem estaria rolando. Anime-se, Ilma, dê o seu melhor. De repente ela parou e olhou para o homem antes de falar. Não ficaria melhor se você manipulasse ele, ou se ele não fizesse nada extravagante. Idiotas daquele jeito só são controlados por mulheres. Não é verdade? Depois de ouvir essa pergunta, Ilma fez a rinhain, novamente e continuou rolando no chão. Creio que isso não vai durar muito mais tempo. A parte séria virá daqui 2 ou 3 anos. Temos que reunir mais idiotas até lá. Faremos o nosso melhor para ajudá-la se precisar formar uma facção de idiotas. 2 anos é muito tempo a rim. Sim, mas são nossas ordens. Controlar as informações que recebem e fazer uma facção que fará coisas ainda mais tolas.
Isso é verdade, Arrin. Ilma parou de repente e então se levantou. Você tem a parte mais fácil. Tudo o que precisa fazer é mobilizar os comerciantes e divulgar as notícias que o rei feiticeiro, Sua Majestade, morreu, até que chegue ao segundo príncipe. Você faz parecer tão fácil. Ele pensou. No passado, ele não achava que o príncipe fosse muito inteligente. No entanto, ele lentamente percebeu que isso se devia ao primeiro príncipe, que o encobrira todos esses anos. Justamente pelo segundo príncipe ser inteligente, que receber as notícias exigia manobras extremamente cuidadosas e complicadas. Isso era para impedi-lo de perceber que ele trabalhava para o reino feiticeiro. Não é tão fácil quanto diz. Ah, me desculpe então. É algo bem trabalhoso também, certo? Que tal esta noite, vai vir? Ilma imitou a ação de beber um grande gole de vinho. Por mim, tudo bem. Preciso ter certeza de não vazar nada mesmo quando estiver caindo de bêbado. Eles podem não conseguir ingerir alimentos sólidos, mas beber era uma questão diferente. Haha. Um sorriso seco apareceu no rosto de Ilma. Vai ficar bem. Nossos observadores vão nos ajudar. Haha. Um olhar semelhante apareceu em seu rosto. Tem razão. Mas agora que você mencionou, onde está aquele cara sortudo? Havia apenas uma pessoa entre eles que poderia ser considerada um sujeito de sorte. Cocodol, ainda está na cadeia, afinal, perdeu influência durante aquela confusão toda, sorte dele. Tem razão, ele é um cara sortudo.